Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer uma prateleira com estrutura metálica decorativa. Então fica aí comigo. Então aqui eu já vou pesquisar no Pinterest como que eu quero fazer essa estrutura metálica. Decorativa. Então vamos procurar alguns exemplos que a gente pode ter lá. Procurar aqui, cozinha. Ó, aqui então já tem alguns exemplos de estrutura metálica que a gente pode estar usando. Ó, essa daqui tá bem legal, então vou usar essa daqui como exemplo, somente como referência. Então vou lá na tela do meu Promob e já vou construir. Então vou fazer essa prateleira com uma média de 1 metro por 35 de profundidade. Então a gente tem diversas maneiras que dá para a gente construir essa estrutura para passar para o cliente. Então você pode vir aqui em catálogo, procurar como estrutura metálica. Você pode estar vindo aqui, ó, pesquisar alguma estrutura metálica totalmente decorativa. Só que conforme que você vai editando ela, eu não consigo editá-la da maneira correta. Então ela vai esticando. Então se eu fizer uma estrutura metálica 20 por 20, eu não consigo deixar ela certinho. Outra maneira que dá para a gente construir, eu construo uma geometria retangular e faço alguns furos nessa geometria. Mas eu também não gosto de fazer dessa maneira. Então tenho lá. Então vou construindo alguns furos nessa geometria. Então essa seria uma segunda maneira que daria para você fazer. Então a maneira que eu mais indico de você estar fazendo é totalmente numa geometria retangular, peça por peça. Então eu vou lá em construir geometria e vou fazer uma estrutura metálica de 20 por 20. Então aqui eu vou deixar com 2 metros a minha prateleira. Então faço 2 metros 20 por 20. Vou colocar uma cor aqui nela, somente para destacar. E vou jogar lá no piso. Então tá lá 20 por 20, eu quero ela 35 de profundidade. Só que se eu considerar essa prateleira com 35 de profundidade, então eu já vou fazer as minhas contas. Então eu já faço um arranjo. Então 35 menos 20 dá 31. Então eu tenho um vão de 31 de profundidade. E aqui eu vou fazer 3 divisões, que nem tenho. Aqui são 4 peças na vertical. E aqui na minha eu vou fazer 3. Então vamos lá. Agora eu venho aqui, eu já tenho minhas duas bases. Vou pegar de fora a fora. Aumento, padronizo a altura com 20 e a largura com 20. Pinto as cores e faço um arranjo. Então já fiz meu arranjo, eu só vou alinhando as peças até o final daí. Alinho ela no final e alinho ela no centro. Então aqui a minha base já está ok. E aqui a altura, eu vou considerar uma altura de 60 centímetros, somente para exemplo. Então eu quero deixar um vão com 30 centímetros, eu quero deixar 30 aqui e 30 aqui em cima. Então vou lá, faço um arranjo, vou usar duas peças, eu vou deixar 30 centímetros. E a minha altura ela vai ficar com 60 daí. Eu vou considerar a peça total com 60 do piso. Vou lá e coloco a altura com 600.
Vou pintar da mesma cor. Então aqui eu sei que eu tenho uma largura de 31. Vou fazer um arranjo. 310. Vou desagrupar essa minha base e vou fazer um arranjo dessa peça. Somente para eu complementar lá em cima. Complementei lá em cima. Então aqui o que eu faço agora? Vou agrupar somente essas 3 peças que faltam e vou fazer um arranjo nesse espaçamento. Então vou calcular a distância. Então desse ponto do meio até o ponto do final eu tenho 970 milímetros. E agora eu faço um arranjo de 970 milímetros. 970. E aqui já está formado minha estrutura metálica. Então aqui eu posso fazer o encaixe da prateleira de diversas maneiras. Você pode fazer ela apoiando na estrutura metálica. Você pode estar fazendo ela encaixada também na estrutura metálica. Então aqui tem diversas maneiras. Então se eu for colocar uma prateleira, vou colocar de 15 milímetros mesmo. Vou colocar ela com 970 e vou colocar ela encaixada em cima dessas duas bases por 35. Então tem 970 por 35. O que você tem que se atentar? Dependendo como for a forma de encaixe da sua prateleira, deixe pelo menos uns 2 milímetros menor, para não ter erro na hora de que for fazer encaixe, tudo certinho. Então priorize isso também para não dar erro na hora da montagem, para não ter que cortar peça. Aí aqui ok, movimento 20. E aqui já está apoiada a minha prateleira. Vou colocar uma cor madeirada nela. E agora eu começo com o meu arranjo. Faço um arranjo de 20. E outro arranjo de 30. Então aqui é só alinhar as peças agora. Então eu tenho 32 do piso, mais 32, 34. Tem 34 centímetros. Aí aqui ok. Vou encaixar as peças certinho. É interessante você conversar com o seu serralheiro, ver a forma de fixação, se ele fixa por essa própria estrutura metálica ou ele faz algum outro tipo de acabamento aqui, ó, bem discreto por dentro para estar fazendo essa fixação. E mesma coisa vale para fixação na parede. Fazer um acabamento bem delicado para não ficar muito gritante essa peça. E se você quer saber mais sobre móveis planejados, aqui embaixo, no link da descrição, vou estar deixando um e-book gratuito para você. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.